Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso quadro Estação Saúde. Hoje nós vamos falar sobre sintomas, prevenção, tratamento e também sobre o combate ao preconceito em relação à hanseníase, uma doença infecciosa que afeta a nossa pele. E como o mês de janeiro foi todo dedicado à conscientização e combate dessa doença, o conhecido Janeiro Roxo, hoje nós temos o prazer de receber aqui na TV Câmara o dermatologista Dr. Joel Lastoria para conversar um pouco com a gente sobre a hanseníase. Doutor, seja muito bem-vindo à TV Câmara e obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado vocês aí pelo convite, né, pela confiança. Eu estou falando aqui da Faculdade de Medicina Uninove, do campus de Bauru, né? E, então, obrigado aí e atenção aos telespectadores e a vocês aí por essa entrevista. Doutor, eu sempre começo esse quadro tentando explicar para o nosso público de uma maneira mais simplificada o que é a doença, né, tema do nosso mês. Então, se o senhor pudesse nos explicar de uma maneira mais simplificada o que é a hanseníase e como ela se manifesta na pele, eu agradeceria, por favor. Bom, Vinícius, a hanseníase é uma doença infecciosa, né, causada por um bacilo que chama Mycobacterium leprae. E ela é contagiosa, certo? Mas a gente trabalha bastante nessa doença. Na verdade, nós precisamos de um tempo para ela. Ela tem que ter um tempo prolongado para que a pessoa adquira a doença. E esse tempo prolongado, ainda assim, num ambiente muito íntimo. Então, íntimo e prolongado, de modo que o ambiente familiar é o mais propício para isso. E há necessidade também de que as pessoas convivam muito juntas, né, para que toda hora alguém esteja recebendo uma carga desse bacilo. E, doutor, é uma condição que ela tem incidência em alguma idade mais, assim, eu digo, né? Sexo ou condição específica das pessoas? A condição das pessoas é uma condição normal, porque qualquer pessoa pode adquirir a doença, tá? Qualquer um, homem, mulher, até criança pode adquirir a doença. A grande coisa boa que existe é que 90% da população tem resistência a adquirir a doença, senão nós teríamos muito mais doentes do que nós temos, né? Em relação à idade, tem alguma coisa? Sexo, mais em homens, mais em mulheres? Nem idade, nem o sexo, nada disso interfere. Qualquer pessoa pode adquirir. Acontece que a condição socioeconômica mais baixa, ela é mais propícia, porque as pessoas vivem em um aglomerado maior, às vezes 3, 4, 5, mais pessoas num, dois cômodos. Então, elas têm um convívio muito próximo uma da outra. E isso favorece a transmissão. Então, um fator socioeconômico mais baixo favorece esse tipo de moradia. Certo. E aí, agora a gente falou um pouquinho sobre a transmissão, então vamos falar sobre esse diagnóstico e em seguida sobre esse tratamento, né? Como que o diagnóstico é feito? É um exame? E depois de diagnosticado, o que que a pessoa tem que fazer? Qual que é o tratamento ou os tratamentos disponíveis no mercado hoje? Basicamente, o diagnóstico é clínico, né? Tem muitos testes laboratoriais, tudo mais, mas eles não fecham o diagnóstico da doença, fecham talvez um contato com o bacilo. Mas a doença mesmo, o diagnóstico acaba sendo clínico, por essa mancha, que é a mancha inicial, essa mancha mais clara do que a pele. É o ideal para se fazer o diagnóstico. Não tratada nessa fase, ela pode evoluir, né, para uma fase mais benigna, que nós chamamos até tem um nome que chama tuberculose, é uma transformação lenta, e tem poucos bacilos. Essa forma dificilmente vai transmitir a doença. E a forma inicial também, com a mancha hipocrômica, também dificilmente vai transmitir. Mas as pessoas que não têm resistência, esses bacilos vão se multiplicando, e essas pessoas são contagiantes. Toda pessoa que tiver alguém na família com hanseníase, essa família deve ser examinada inteirinha. Todos os contatos desse paciente devem ser examinados, deve partir para uma UBS, né, para uma unidade de saúde, para que a família seja examinada. Muitas vezes, nós vamos detectar doenças no seu início, que é o ideal.
nessa mancha hipocrômica. Então, todos devem ser examinados. O tratamento, na verdade, ele é simples. Ele é composto por 3 medicamentos, dado gratuitamente no SUS, né? O paciente vai mensalmente e recebe uma cartela com os medicamentos. São 3 medicamentos. Tem uma droga bacteriostática, ou seja, que impede a multiplicação do bacilo, e a droga bactericida, que mata o bacilo. Aqueles que têm uma forma inicial, que é essa mancha hipocrômica, que é a forma indeterminada, ou a forma tuberculoide, onde existem poucos bacilos, que nós chamamos de pauci bacilar, eles vão ter um tratamento pelas 3 drogas por 6 meses. E a outra, que é uma forma mais importante, a forma mais disseminada da doença, onde eles têm mais bacilos, muitos bacilos, que são os pacientes que contaminam outras pessoas, eles vão receber o mesmo tratamento, mas por 1 ano. Então a hanseníase ela tem cura, doutor? Tem cura, sim. Esse é o grande tchan da hanseníase, que as pessoas não devem ter medo da doença, porque ela tem cura, sim. Claro que o ideal é se manifestar na fase mais inicial da doença, na fase de mancha hipocrômica, porque aí, além de 100% de cura, nessa fase não há um comprometimento dos nervos periféricos, porque quando a hanseníase atinge os nervos, ela começa a dar algumas características, né, de deformidades, que é o grande estigma da doença. Portanto, o grande incentivo é que as pessoas procurem as unidades de saúde ou os médicos, de uma maneira geral, para que sejam diagnosticadas bem no início. Doutor, o senhor comentou muito sobre essas manchas, né? Existe algum lugar do corpo que elas mais aparecem? Não, é uma doença que normalmente ela é adquirida também pelas vias aéreas superiores, através da saliva. Daí elas vão para qualquer parte do corpo. O problema é que nas multibacilares, pacientes que têm muitos bacilos, que passaram sem diagnóstico na fase inicial, eles podem ter um comprometimento, além da pele, um comprometimento de nervos e ainda comprometimento de órgãos internos. Por isso, gente, sempre procurar, em qualquer suspeita, deve procurar, não deve ter medo de receber o diagnóstico, porque procurando já no início, o tratamento é muito mais simples e muito mais tranquilo para a pessoa, sem nenhuma sequela. E doutor, como especialista aí nessa doença, como o senhor acredita que essa condição pode atrapalhar as pessoas, os principais desafios, da hanseníase? Infelizmente, ainda é uma doença que tem um estigma bastante importante. Então, ela atrapalha no nível de social das pessoas. Muitas pessoas se afastam quando sabem que uma pessoa tem hanseníase. Não deve acontecer isso, porque a transmissão não é fácil, tem que ser, como eu disse, muito prolongada e íntima. Então, não deve se afastar da pessoa. E existe um fator bastante importante nisso. Assim que a pessoa inicia o tratamento, ela para de transmitir, ela deixa de transmitir a doença. Então, nesse contato com as pessoas, não vai estar mais havendo uma transmissão. Então, a parte social atrapalha, sim, bastante por causa do estigma que as pessoas ainda têm em relação à hanseníase. Em relação à doença em si, quando ela tem algum comprometimento neurológico ou alguma coisa que nós chamamos de reação, que são algumas coisas agudas e que acabam levando ao comprometimento neurológico, então essas pessoas têm problemas, sim, de trabalho, no laborativo da pessoa é bastante atrapalhado, né? Tem que fazer repouso e tudo mais. Doutor, e se essa doença não for tratada, né? Porque muitas pessoas acabam desconsiderando, assim, problemas de pele como problemas reais mesmo, né? E se essa doença não for tratada, o que ela pode ocasionar? Ela pode até levar um quadro infeccioso, talvez, levar a óbito? A tendência é ela ir piorando as lesões de pele. Se for uma pessoa que tem resistência, normalmente as lesões permanecerão localizadas. Agora, se ela não tiver resistência, fizer parte desses 10% da população, então aí a lesão, o bacilo começa a se multiplicar, adquirindo boa parte do corpo, até o corpo todo,
nervos e até órgãos internos. Mas dificilmente a hanseníase vai levar ao óbito, né? Normalmente essa doença, mesmo tem cura, mesmo tratada nas fases avançadas, ainda a gente consegue reverter bastante esse processo. Doutor, nós aqui da TV Câmara estamos abrindo esse espaço, né, como uma forma de aumentar mesmo a conscientização sobre essas e outras doenças que a gente trata aqui, mas o senhor que está mais inserido nesse meio, como acredita que pode aumentar a importância de se falar sobre a hanseníase na saúde pública aqui do nosso país? Em relação à saúde pública, a hanseníase é um grande problema no Brasil, porque nós somos o segundo país do mundo em número de casos de hanseníase. Perdemos para a Índia. Só aí a gente já mostra que nós temos um valor importante. Quando nós fazemos um diagnóstico de hanseníase, nós precisaríamos examinar toda a família, porque aí tratando esse paciente, ele não vai transmitir mais, mas as outras pessoas que convivem com ele devem ser examinadas para que a gente possa detectar inicialmente algum caso, né? Então, essa é uma parte. A outra parte seria, então, fazermos uma coisa que chamamos de busca ativa. Quer dizer, fazer toda a propaganda na mídia, chamar pacientes que tenham qualquer dúvida ou que tenham alguma mancha no corpo, a participar dessa busca ativa para que o maior número possível de diagnósticos seja feito. Também nós temos que treinar os profissionais, não são todos os profissionais que conseguem realizar diagnóstico de hanseníase, que sejam treinados então para isso, né? E também em todas as faculdades de medicina essa disciplina de hanseníase deveria ser obrigatória, para que os formandos de medicina saiam trabalhando e sabendo fazer o diagnóstico de hanseníase. Então, essa é uma parte que a gente tem que trabalhar bastante para que isso melhore. Melhorando o nosso diagnóstico, nós vamos melhorar todas essas condições de saúde pública. Então, hoje nós tínhamos 15 mil casos, hoje nós estamos com 20, quer dizer, houve um aumento em torno de 5% de casos novos de hanseníase. Isso significa que nós temos muitos doentes que não estão sendo diagnosticados e não estão sendo tratados. Portanto, nós estamos mantendo um número de 20 mil anualmente de casos novos de hanseníase. Precisamos melhorar bastante isso. Aonde que melhoramos? Através disso que a TV Câmara está fazendo, promovendo uma informação para as pessoas, chamando as pessoas que tenham qualquer dúvida para que venham a uma unidade de saúde para tentar saber o seu diagnóstico, né? E a mídia toda trabalhando como acontece, na verdade, é uma vez só em janeiro, janeiro roxo, né? O dia da hanseníase é o último domingo do mês de janeiro, mas o correto seria fazer isso o ano todo, né? Para que não parasse todo esse processo de diagnóstico de doença e do tratamento da doença. E, doutor, para finalizar, a gente sempre pede que o nosso convidado deixe uma mensagem para uma pessoa que talvez esteja nos assistindo e passando por um quadro da doença tema do nosso programa, no caso de hoje, a hanseníase. Então, por favor, fique à vontade. Sim, o que eu digo assim, o paciente que tem hanseníase, em primeiro lugar, é realizar o tratamento correto e completo, que ele vai ficar curado da doença, né? E se ele tiver alguma sequela, também dá para tentar tratar essas sequelas neurológicas que tenha. Mas se ele está tratando, ele já está livre para trabalhar com sua família, com os contactantes, porque ele não está mais transmitindo. Então, não desistir do tratamento, fazer até o fim corretamente. De vez em quando, fazer uma consulta, né, mesmo pós-tratamento, para ver se está tudo em ordem, se está tudo certo. Esse doente, ele deve incentivar a família a procurar as unidades de saúde para que eles possam ser examinados. E também a falar para os amigos que, você tem algum problema, qualquer coisa disso daqui eu tive, estou tratando, está tudo bem. Procure o seu médico para que ele possa fazer. E a gente tem que tentar, na mídia, de uma maneira geral, tirar esse estigma da doença, para que as pessoas tratem o indivíduo que tem hanseníase naturalmente. Tá certo, então, doutor Joel, muito obrigado por sua participação aqui no nosso quadro Estação Saúde, viu? Eu é que agradeço essa oportunidade, porque vocês estão fazendo um bem para a humanidade e eu espero ter contribuído
com alguma coisa para esse público. Muito obrigado. O Estação Saúde deste mês conversou com o dermatologista Dr. Joel Lastória sobre hanseníase. E você que assistiu o nosso programa pode participar sugerindo pautas para as próximas edições. É só escrever para o e-mail que está aparecendo aqui na legenda do vídeo. O Estação Saúde de hoje vai ficando por aqui. Não deixe de acompanhar o seu legislativo nas nossas redes sociais. Até uma próxima!